Bom, vou falar um pouquinho de hidrocarbonetos aromáticos. Sou a professora Ângela Ferreira, vou falar um pouquinho desses compostos para vocês entenderem o que é hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles são cadeias fechadas com 6 carbonos e duplas alternadas, eles têm anel aromático, mas o que é anel aromático? Anel aromático seria essa estruturazinha aqui, ó, onde eu tenho 6 carbonos com duplas alternadas. Isso é um anel aromático. Ele pode ser representado assim, assim ou assim, né? O que acontece no anel aromático? Essa dupla ligação, ela sofre ressonância. Essa dupla passa para cá, essa daqui passa para cá e essa daqui passa para cá, né? Isso aqui está constantemente acontecendo, então vai sempre formar um ciclo, vai poder formar um ciclo de ressonância, que é por isso que eu posso representar aqui por um ciclo, certo? Ok? Então, essa é a ideia dos hidrocarbonetos. A gente pode perceber aqui que esses compostos eles têm uma forma molecular constante, por exemplo, né? Que eu tenho 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, eu tenho uma fórmula molecular 6,6H6. E, segundo a IUPAC, um compostozinho com um anel aromático é chamado de benzeno, tá? Ainda tem alguns benzenos que são comuns, alguns compostos aromáticos, desculpa, que são comuns, como naftaleno, que é um hidrocarboneto aromático formado por duas estruturas, 2 anéis aromáticos com forma molecular C10H8, uma outra aqui com 3 anéis aromáticos, que é conhecida como antraceno, que a fórmula molecular dele é C14H10. O outro seria também 3 anéis aromáticos, só que não lineares, né? Que seria o fenatreno, que é uma substância formada por estruturas aromáticas, que tem forma C14H10, tá? A diferença é simplesmente a posição espacial dos anéis benzênicos, desse para o anterior. Esses compostos eles têm algumas propriedades, eles são líquidos a temperatura ambiente, eles são apolares, né? Ou seja, quando eu penso em substância polar, eu tenho que pensar que elas não são miscíveis em água, né? Ele tem característica de interação de polo induzido, que é uma interação fraca, é uma força fraca, chamada também força de Van der Waals, né? Então, essa estrutura, eu posso entender que apesar dela estar a temperatura ambiente, ela ser líquida, ela tem baixo ponto de ebulição, tá? Porque ela tem uma interação fraca. Ela é menos densa que a água, então se eu misturar água com o benzeno, por exemplo, eles não vão se misturar, né? Porque um é polar, o outro é apolar. E, além disso, o benzeno vai ficar sobre a água, certo? Possui ponto de ebulição mais elevado que o hidrocarboneto de cadeia normal e de menor massa molecular, tá? Eles são utilizados em combustíveis de aviões, solventes de compostos apolares, como esmalte, fabricação de explosivo, em plástico, fertilizante, detergente, borracha sintética, né? Eles estão na composição de todos esses compostos. Existe uma história que diz que, por exemplo, a gente não pode entrar no carro e ligar o ar-condicionado de janelas fechadas, porque o sol ali batendo no plástico do carro, né, do painel ali, ele libera substâncias como benzeno, e benzeno é uma substância cancerígena, isso é verdade, tá? Então, sempre que você entra no carro, você deve abrir as janelas, esperar trocar o ar, digamos assim, para depois ligar o ar-condicionado do carro, ok? Então, é isso que a gente tinha que falar das propriedades. Com relação à nomenclatura, o que tem? Esse composto é um pouquinho diferente dos demais.
ele tem uma nomenclatura seguinte. Aqui, por exemplo, tem um ligante, a gente vai ver um exemplo. E aí as posições do lado recebem nomes, podem ser numerados, mas recebem também alguns nomes especiais. A posição aqui, a próxima posição seria orto, meta, depois para, meta e orto. É sempre nessa ordem após o primeiro ligante aqui. Vamos ver um exemplo disso. Aqui eu tenho o CH3, aqui seria aquele X ali, então eu tenho aqui um CH3 e na posição orto eu tenho outro CH3. Então eu posso chamar esse composto de 1,2-dimetilbenzeno ou ortoxileno ou ortodimetilbenzeno, porque eu sei que na posição 1 tem um metil. Por quê? Eu sempre começo a contar da posição onde que tem uma ramificação, certo? A mais simples. 1,3-dimetilbenzeno ou metaxileno ou meta-dimetilbenzeno também é um nome que pode ter dado esse composto. Se eu substituir, trazer esse para cá, eu vou ter o 1,4-dimetilbenzeno ou paraxileno ou para-dimetilbenzeno, certo? Essas seriam algumas nomenclaturas dos compostos aromáticos. Essas posições aqui ao lado dessa cadeia aqui tem um nome especial, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos hidrocarbonetos aromáticos, né? Eles são bem simples, mas bem importantes saber deles. Peço que curta o vídeo, comentem, deixem as dúvidas, sugestões e eu agradeço imensamente e caso vocês queiram, me segue lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química, tá bom? Muito obrigada.